Fala, gente, tudo bem com vocês? Ei, eu gravei um último vídeo aqui no canal e aí deu baita polêmica porque falaram que eu comparei o Marcelo e o Gabigol, um sendo lateral, o outro atacante, quem seria melhor ou não, mas eu mostrei dados estatísticos matemáticos que dariam alguma situação de vantagem pro Gabigol. Aí que tá o problema. A estatística é muito perigosa quando você compara dados fora de contexto ou situações que podem não necessariamente ser reais. Então, vamos ver o seguinte, agora eu trago para vocês alguns comparativos de atacantes brasileiros nos seus 2 primeiros anos de Europa, para a gente poder fazer um comparativo com o Gabigol. Então, por exemplo, observem aí o Gabigol, foram 15 jogos em 2 anos, nos quais ele fez 2 gols, e ele teve uma eficiência, se a gente dividir o 2 pelo 15, de 0,13. Não é aquilo tudo, vamos pensar que é um dado baixo para um atacante, né? Mas observe o seguinte, trago dados do Vini Júnior, um cara que está arrebentando no Real Madrid, né? Sabe que nos 2 primeiros anos dele de Real Madrid, ele fez uns 5 jogos no Real Madrid B, e aí ele foi bem. Só que nos jogos pelo time profissional, nesses 2 primeiros anos, foram 69 jogos nos quais ele marcou apenas 9 gols. E a gente precisa parar e entender qual é o contexto, o que era a realidade, se ele era mais reserva ou não. Mas é óbvio que ele foi criando ritmo de jogo e se tornou o grande atacante que ele é hoje. Mas na época, a eficiência dele era de 0,13 também. Observe o Paulinho, que hoje está no Atlético Mineiro e também jogou na Europa, na Alemanha, e a gente tem que entender também nos países que esses jogadores foram, né? Mas olha só o Paulinho, em 40 jogos nos seus 2 primeiros anos de Europa, marcou apenas 4 gols, tendo uma eficiência de 0,1. O Richarlison, o Pombo, nos seus 2 primeiros anos de Inglaterra, lá na Europa, foram 79 jogos e 19 gols. E aí uma eficiência um pouquinho melhor, 0,24 quando a gente divide 19 pelo 79. E a gente tem também o caso do Everton Cebolinha, que hoje está no Flamengo, foi para a Europa, jogou no Benfica lá, só em 95 jogos ele marcou apenas 15 gols, uma eficiência de 0,15. Trago os dados interessantes também de atacantes que se deram muito bem. O Neymar, em 92 jogos, nos 2 primeiros anos de Europa, marcou 54 gols. A eficiência dele, então, gente, 0,58. Olha o Ronaldo Fenômeno. Em 70 jogos, nos 2 primeiros anos do PSV, 54 gols também, 0,77 de eficiência. E o Ronaldinho Gaúcho, em 77 jogos, marcou 25 gols, tendo uma eficiência de 0,32. Isso mesmo, Ronaldinho Gaúcho. Comparando laterais, o Marcelo trouxe um comparativo com o Roberto Carlos, o famoso Roberto Carlos. Ambos jogaram no Real Madrid. Nos 2 primeiros anos, o Roberto Carlos fez 89 jogos e marcou 12 gols, que não é muito a característica de um lateral, mas dá uma eficiência nesse quesito de 0,13. O Marcelo, quando chegou no Real Madrid, em 38 jogos, marcou 0 gols. E importante, toda vez que alguém apresente algum dado matemático para você, precisa ter uma fonte, alguma informação. Então observem aqui, eu trago a fonte. Esses dados foram tirados do site gol.com.br e isso é extremamente importante no conceito estatístico. Qual é a fonte dessas informações? Então a gente precisa entender que dados estatísticos precisam ser muito bem analisados. A matemática exige um método, um rigor científico a ser colocado para poder fazer essas comparações de forma correta. No mais, duvidem de tudo que eu falei aqui, bora pesquisar para ver se são informações verdadeiras. Assim a gente consegue ter sempre uma comprovação do que está se dizendo. Beleza, gente? Bora gerar polêmica, bora entender matemática. Um grande abraço para vocês.